Dois, três, já começa. Orar pela leitura. Tá bom. Papai do céu, Papai do céu, abençoa abençoa mais uma leitura mais uma leitura e mais uma primavera. mais uma leitura e uma primavera que vai ser lido nessa tarde para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar início, né? Mais uma leitura. Deixa. 1 Crônicas, capítulo 27. Cadê a Os turnos de serviço para cada mês. Versículo 1. São estes os filhos de Israel, segundo o número dos chefes das famílias e capitães de milhares e de centenas, e com seus oficiais, que serviram ao rei em todo o negócio dos turnos que entravam e saíam do mês em mês durante o ano, cada turno de 24.000. Segundo, sobre o primeiro turno dos primeiros meses estavam Jabeão, filho de Zabidiel. Em seu turno havia 24.000. 3. Era este os filhos de Pérez, chefe de todos os capitães do exército para o primeiro mês. 4. Sobre o turno do segundo mês estava Dobai, ou Atoai, a cujo lado estava Miclote. Também em seu turno havia 24.000. 5. O terceiro capitão do exército, designado para o terceiro mês, era Benaía, chefe e filho do sacerdote Joiada. Também em seu turno havia 24.000. 6. Era Benaía homem poderoso, entre 30 e cabeça deles, e seu turno estava em cargo do seu filho Amizadab. 7. Para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, depois deles Abadias, seu filho. Também em seu turno havia 24.000. O quinto capitão era o mês de Samute, o Isaíta. Também em seu turno havia 24.000. 9. O sexto para o exato mês, Ira, filho de Iaque, o Teocita. Também em seu turno havia 24.000. 10. O sétimo para o mês, Elis, o Penonita, filho de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. 11. O oitavo para o oitavo mês, de Sibicai, aos Adita, os Deraquitas. Também em seu turno havia 24.000. 12. O nono para o nono mês, Abizer, Ananonita, dos Benjamitas. Também em seu turno havia 24.000. 13. O décimo para o décimo mês, Paraí, o Nefanita, das Zeraitas. Também em seu turno havia 24.000. O unidécimo para o unidécimo mês, Betânia, ou Paratonita, dos filhos de Efraim. Também em seu turno havia 24.000. 15. O duodécimo para o duodécimo mês, Adai, ou Nefatita, de Otiniel. Também em seu turno havia os chefes das tribos. 16. Sobre as tribos de Israel eram estes, sobre os Rubenitas eram chefe de Eliezer, filho de Zicri, sobre os Simonitas, Cefatitas, filho de Macá. 17. Também os levitas, Asabias, filho de Quemuel, sobre Oranitas,
a Zadok. 18. Sobre Judá, Eliú, os irmãos de Davi, sobre Issacar, Orim, filho de Micael. 19. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, sobre Neftali, Jeromote, filho de Azirel. 20. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias, sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaz. 21. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Idó, filho de Zacarias, sobre filho de Abner. 22. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Este era o chefe das tribos de Israel. 23. Davi não contou os que eram 20 anos para baixo, porque o Senhor tinha dito que multiplicaria Israel como a estrela do céu. 24. Joabe, filho de Zeruíta, tinha começado a cantar o povo, porém não acabou. Contar o povo, porém não acabou. Porquanto viera por si grande ira sobre Israel, pelo que o número não se registrar na história do rei Davi. Os administradores das possessões de Davi. 25. Azimavite, filho de Adiel, estava sobre o tesouro do rei, sobre o que este possuía nos campos da cidade, nas aldeias, nos castelos. Jonas, filho de Uzi. 26. Sobre os lavradores do campo cultivavam a terra. Eri, filho de Quelud. 27. Sobre as vinhas, Simei, aromatita, porém sobre os quais vides entra para Adega, Zabide, ou Simita. 28. Sobre olivas e sicômoros que havia em Arran, ou Gedadita, porém Joás sobre os depósitos do azeite. 29. Sobre os gados que passeavam em Saron, Citrai, os Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safete, filho de Adlai. 30. Porém os camelos, Obiel, os Ismaelitas, sobre os jumentos, Geditas, o Meronita. 31. Sobre o gado, miúdo, Jazes, o Garino. Todos estes eram administradores da fazenda do rei Davi. Os conselheiros de Davi. 32. Jonathan, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e escriba. Jeiel, filho de Acmone, atendia os filhos do rei. 33. Aitof era o conselheiro do rei. Uzai, o arquita, amigo do rei. 34. Azofiel sucederam Joiada, filho de Benaia. E Abitar, Joabe era comandante do exército do rei. Próximo. A partir de Jesus, darei continuidade. 1 Crônicas 28. As últimas instruções de Davi. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães de milhares e os capitães das centenas e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões e todos o homem valente. 2. E pôs-se o rei Davi e todo o homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa
de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. 3. Porém, Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramastes muito sangue. 4. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, na casa de Judá. Entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo Israel. 5. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se sentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. 6. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. 7. E estabelecerei o seu reino para sempre. Se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. 8. Agora, os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do vosso Deus, para que possuais essa boa terra e façais herdar a vossos filhos, pois de vós para sempre. 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e estende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Misericórdia, Senhor. 10. Olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificar uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. 11. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre, com as suas casas, as suas tesourarias, seus cenáculos, as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório. 12. E também o risco de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. 13. E para as turmas dos sacerdotes, para os levitas, para toda a obra do ministério da casa do Senhor e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. 14. E deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério. Também a prata, por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. 15. E o peso para os castiçais de ouro e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal e as suas candeias. Também para os castiçais de prata, segundo o peso dos castiçais e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçais. Também, 16. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. 17. E o ouro puro para os garfos, para as bacias, para os jarros, para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. 18. E para o altar do incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber, dos querubins, que já haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. 19.
Tudo isto disse Davi. Faze-me entender o Senhor por escrito por sua mão, a saber todas as obras desta planta. 20. E disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, não te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparar, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. 21. 21 e último. E eis que aí tem as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda obra, voluntários como sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo, para todos os teus mandatos. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Márcia Carneiro. É o 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Pai do Senhor, tô ouvindo. Oi, irmão, Pai do Senhor. Isso. 1 Crônicas. Sou eu agora, é? Eu acabei de chegar. Tá. Tá. Pai do Senhor para todos. As ofertas de Davi dos príncipes e do povo para a construção do templo. 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, e ainda moço e tenro. E esta obra é grande, porque não é palácio para homens, senão para o Senhor Deus. 2. Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, e prata para as obras de prata, e cobre para as de cobre, e ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, e pedra sardônica, e as de engaste, e pedras de ornato, e a obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas em abundância. 3. E ainda de minha própria vontade para a casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Agora, tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 4. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. 5. O ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes, 6. Então os chefes dos países e os príncipes das tribos de Israel e os capitães dos milhares e das centenas, e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram. 7. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro e 10.000 dracmas, e 10.000 talentos de prata, e 18.000 talentos de cobre, e 100.000 talentos de ferro. 8. E os que se acharam com pedras preciosas, as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. 9. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Davi, bendito és tu,
Senhor Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. 11. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Tu és, Senhor, o Rei, e tu se exaltaste sobre todos como chefe. 12. E riquezas e glória vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão não há força e poder, e na tua mão está engrandecer e dar força a tudo. 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo que estivesse poder para tão voluntariamente dar semelhante coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. 15. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como as sombras são os nossos dias sobre a terra e não há outra esperança. 16. Senhor Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem tua mão e é toda tua. 17. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas as orações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui voluntariamente, te deu. 18. Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isso para sempre, no intento dos pensamentos do coração de teu povo, e caminha o seu coração para ti. 19. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. 20. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. 21. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifícios, 1.000 cordeiros com as suas libações e sacrifício em abundância por todo Israel. 22. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo, e segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e o ungiram ao Senhor por guia, e a Zadok por sacerdote. 23. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe deu ouvidos. 24. E todos os príncipes e os grandes e até todos os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. 25. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel e deu-lhe majestade real, qual antes dele não se teve nenhum rei em Israel. 26. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. 27. E foram os dias que reinou sobre Israel, 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 30 anos. 28. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. 29. Os sucessos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel,
o vidente, e na crônica do profeta Natã, e na crônica de Gade, o vidente. 30. Juntamente com todo o seu reino, o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquela terra. Amém. 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 Fala, pai, o seu próximo. Fala, seu irmão. Primeira crônica. Fale. Aham. Liga, vou falar. Saúde, irmão. Saúde, irmão. Salve, irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Começar aqui lendo em livro das crônicas. Salomão oferece sacrifício em Gibeão. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu soberanamente, engrandeceu sobremaneira. O segundo, falou Salomão a todo Israel, ao capitão de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes e todo o Israel, a cabeça de famílias. O 3, e foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. 4. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Querete-Jearim ao lugar que ele havia preparado, porque ele armará uma tenda em Jerusalém. O 5. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de U, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. O 6. Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. 7. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede o que quiseres que eu te dê. O 8. Respondeu-lhe Salomão: de grande beneficência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. 9. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpre-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numerosos como o pó da terra. 10. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? 11. Disse-lhe a Deus Salomão:
porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bem honrarás, bens ou honras, nem a morte dos que te aborreceram, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. 12. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bem e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti e depois de ti. Não haverá teu igual. 13. Voltou Salomão para Jerusalém da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. 14. Salomão ajuntou carros e cavalos, tinha 1.400 carros e 12.000 cavalos, que colocou nas cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. 15. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro, como pedras e cedros em abundância, como os sicomorros que estão nas planícies. 16. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Sicília, e comerciantes do rei o recebiam da Sicília por certo preço. 17. Importavam-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Eu vou ler o 2 Crônicas, capítulo 2. Um diante fala assim. O título é Preparativos para a Construção do Templo. Salomão deu... Oi. O Alves, depois tu, ele já estava na escala primeiro que tu aí. Aí o próximo é tu. Tá, pode ser, então. Paz do Senhor. Amém, Pai do Senhor. Vou estar lendo 2 Crônicas 2. Salomão pede a Irão, rei de Tiro, que ajude na construção do templo. E determinou Salomão a edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou a Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 interpretadores sobre eles. E Salomão enviou a Irão, rei de Tiro, dizendo: como usaste como Davi, meu pai, e lhe mandaste cedro para edificar uma casa, em que morasse, assim também usa comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor
meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromântico, e para o pão continue da proposição, e para os holocaustos da manhã, e da tarde nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. 5. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar ao burril juntamente com os sábios que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também madeira de cedros, vais e agumes do Líbano, porque bem sei o que teus servos sabem cortar madeira no Líbano. E eis que meus servos estarão com os teus servos. E isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. E eis que teus servos os cortarem, se cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, e 20.000 coros de cevada, e 20.000 batos de vinho, e 20.000 batos de azeite. Irão, rei de Tiro, respondeu por Cristo, e enviou a Salomão, dizendo: porquanto se eu amo o seu povo, te dei, pois, sobre ele rei. Disse mais Irão: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, o que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento, que edifique a casa ao Senhor e para o seu reino. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão Abiú, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Este sabe lavrar em ouro e em prata e em bronze, em ferro e em pedras e em madeira, em purpura, em azul e em linho fino, e em carmesim, e é hábil para toda a obra de burril, e para todas as engenhosas invenções, qualquer coisa que se lhe propuser, juntamente com os teus sábios e os sábios de Davi, meu senhor, teu pai. Agora, pois, que meu senhor mande para o seu servo o trigo e a cevada, o azeite e o vinho, de que falou, e nós cortaremos tanta madeira no Líbano, quanto houveres mister, e trataremos engengadas pelo mar, a Jope, e tu farás subir a Jerusalém. E Salomão contou todos os homens estranhos que havia na terra de Israel, conforme a conta com que os contará Davi, seu pai, e acharam-se 153.600. Último versículo. E fez deles 70.000 carreteiros e 80.000 cortadores na montanha, como também 3.600 interpretores para fazerem trabalhar o povo. Amém. Eita, 80.000 só para cortar madeira, né? É muita coisa, hein? Bom, então eu vou ler aqui a construção do templo, capítulo 3 de 2ª Crônica. O 1 em diante fala assim: então Salomão começou a edificar o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor... Esse galo aí, cantando toda hora aqui. Desculpa, irmãos, vou ler novamente, eu acho que o galo atrapalhou aqui.
Então Salomão começou a edificar o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi havia preparado na eira de Araúna, o Jebuseu. Começou a edificar no segundo mês do segundo dia, no quarto ano do seu reinado. 3. Essas foram as medidas do alicerce que Salomão lançou para edificar o templo de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primitiva medida, era de 60 côvados e a largura de 20 côvados. 4. O pórtico que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, correspondendo à largura do templo. A altura era de 120, dentro ele cobriu de ouro puro. O átrio principal forrou com madeira de cipestre e o cobriu de ouro fino, e gravou nele palmas e cadeias. Adornou o templo de pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim. Cobriu de ouro as traves e os umbrais, bem como a parede e suas portas, e lavrou querubins nas paredes. Fez o Santíssimo Lugar, cujo comprimento era de 20 côvados, correspondendo à largura da casa, e a sua largura era de 20 côvados. Cobriu-o de ouro puro, do peso de 600 talentos. 9. Os pregos eram de ouro e pesavam 50 siclos, e também cobriu de ouro os cenáculos. Fez no Santíssimo Lugar 2 querubins de madeira e os cobriu de ouro. 11. As asas dos querubins e a outra asa de 5 côvados, tocando na asa do outro querubim. Da mesma forma, a asa do segundo querubim era de 5 côvados e tocava na parede do templo, e a sua outra asa, igualmente de 5 côvados, e estava unida à asa do primeiro querubim. 13. A asa desses querubins se estendiam por 20 côvados. Eles estavam postos em pé, os seus rostos virados para o átrio principal. 14. Fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez brotar neles querubins. Fez na frente do templo 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. 16. Fez cadeias como no Santo dos Santos, e os pôs no alto das colunas. Fez também 100 romães que pôs nas cadeias. 17 e último. Levantou as colunas diante do templo, uma à direita e a outra à esquerda. Chamou o nome da que está. Amém. E o galo não para. Tá pronto, vai pro abate. Nós vamos dar mais uma O menino esse tá aqui só mesmo. foi pequeno, nós vamos dar mais uma leitura, cada um mais uma, rapidinho, amém? Mesma sequência aí, ó. Próximo é o 3. O 4. Não, É a mesma sequência. para me ler o depois 4? Isso. Vamos pra cá. Pois é, vai voltar. Né? De fundição. Tá bom. Capítulo 2 Crônicas, capítulo 4. Uhum. Fez um altar de bronze de 20.000 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. 2. Fez também um mar de fundição redondo de 10 côvados e de uma borda até a outra borda, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados, que era a medida da circunferência. 3. Por baixo da sua borda, em redor, havia figuras de colicíndias de cada côvado, que estavam em 2 fileiras fundidas. Quando se fundiu, 4. Assentava-se ao mar sobre o bronze 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre ele, cujas partes posteriores convergiam para dentro. 5. A grossura dele era de 4 dedos, e a sua borda com a borda do copo flor de lírio parava-se a 3.000 batos. 6. Também fez pias e pôs 5 à esquerda para lavares nela o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. 7. Fez também 10 candeeiros de ouro, segundo foram ordenados, e os pôs 5 à direita, 5 à esquerda. 8. Também fez 10 mesas e do templo, 5 à direita, 5 à esquerda, e também fez 100 bacias de ouro. 9. Fez mais o pátio do sacerdote, o pátio grande,
como também as portas deles, as quais cobriu de bronze. 10. O mar pôs ao lado direito, para o lado sudeste. 11. Depois fez Irão as panelas, e as pás e as bacias. Assim terminou de fazer obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. 12. As duas colunas, e os dois globos, e os dois capitéis que estavam no altar das duas colunas, e as duas redes para cobrir os dois globos, os capitéis no altar da coluna. As 4 romãs para as duas redes, as 2 fileiras de romã para cada rede, para cobrirem os 2 globos e capitéis que estavam no altar das colunas. 14. Fez também suporte e sobre eles. 15. O mar com bronze bois por baixo. 16. Também as panelas, pás, os garfos e todos os utensílios fez Irão Abi para o rei Salomão, para a casa do Senhor, de bronze purificado. 17. Posso subir aqui? 17. Na posse do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta entre Sucote e Zerada. 18. Fez Salomão todo o utensílio do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre os quais estão os pães da proposição, e os candeeiros com suas lâmpadas de ouro para acenderem, segundo o turno perante o santo do santo. 21. As flores, as lâmpadas e as tenazes eram mais finos de ouro. 22. Como também as espevitadeiras e as bacias, as taças, os incensários de ouros finíssimos. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do Santo do Santo e das portas do santo lugar do templo eram de ouro. Próximo. Segunda Crônica, capítulo 5. Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e o pôs entre os tesouros da casa de Deus. 2. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os príncipes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. 3. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. 4. E vieram todos os anciões de Israel, e os levitas levaram a arca. 5. E fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. 6. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois, que não se podiam contar nem enumerar por causa da sua abundância. 7. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao lugar santíssimo do templo, até debaixo das asas dos querubins. 8. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. 9. Então os varais sobressaíam para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E os varais estão ali até o dia de hoje. 10.
Na arca não havia coisa alguma senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. 11. E sucedeu o quê? Saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam se santificaram, se respeitarem as suas turmas. 12. E os levitas, que eram cantores, todos eles de Asaf e de Emã, de Jedutum e de seus filhos e de seus irmãos, vestido de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar. Junto com eles estavam 120 sacerdotes, que tocavam trombetas. 13. E aconteceu o quê? Quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então, uma nuvem encheu o templo do Senhor. Aleluias. 14. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa das nuvens, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e agradeço minha oportunidade. Amém. Vamos ler agora o capítulo 6 de 2 Crônicas. Salomão abençoa o povo e dá graças ao Deus de Israel. 1. Então disse Salomão, o Senhor tem dito que habitaria nas trevas. 2. E eu te tenho edificado uma casa para morada. É um lugar para a tua eterna habitação. 3. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel. Toda a congregação de Israel estava em pé. 4. E ele disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo. 5. Desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. 6. Porém escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo Israel. 7. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. 8. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste, de ter casa mais teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. 10. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que ele falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. 11. E pus nela a arca em que está o concerto que o Senhor fez com os filhos de Israel. A oração de Salomão. 12. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, de frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. 13. Porque Salomão tinha feito uma base de metal de 5 covados de comprimento e de 5 covados de largura, e de 3 covados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se nela em pé, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. 14. E disse, ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas
concertos e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti todo o seu coração. 15. Que guardastes ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falastes, porque tu pela tua boca dissestes e pela tua mão cumpristes, como se vê neste dia. 16. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo, nunca faltará de ti varão de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. 17. E agora, Senhor Deus de Israel, verifique se a tua palavra que falastes ao teu povo, ao teu servo, a Davi. 18. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra. Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atente, pois, à oração do teu servo e à sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti. 20. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome para ouvires a oração, que o teu servo orar neste lugar. 21. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel que fizeram neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus, ouve, pois, e perdoa. 22. Quando alguém pecar contra o seu próximo, ele impuser juramento de maldição para se amaldiçoar a si mesmo, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nessa casa. 23. Ouve tu então desde os céus e obras e julga a teus servos, pagando ao ímpio, lançando o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. 24. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem ao teu nome e orarem e suplicarem perante ti nesta casa. 25. Então ouve tu desde os céus e perdoa os pecados de teu povo Israel e faze-os tomar a terra que lhes tem dado a eles e a teus pais. 26. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem aos teus pecados, quando tu os afligires. 27. Então ouve tu desde os céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a tua terra que destes ao teu povo em herança. 28. Havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimaduras dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos ou lagartas, cercando-a algum dos meus inimigos, mas nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade. 29. Toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa. 30. Então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um, conforme a todos os teus servos, caminho segundo conhece seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. 31. A fim de que temam para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem, na terra que deste a nossos pais. 32.
Assim, também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, mas vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa. 33. Então ouve tu, desde os céus, do assento da tua habitação, e fazer conforme a tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. 34. Quando o teu povo sair à guerra contra os teus inimigos pelos caminhos que os enviares e orarem a ti para a banda desta cidade que escolhestes e desta casa que edifiquei ao teu nome. 35. Ouve então desde os céus a sua oração e a sua súplica e executa o seu direito. 36. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares diante do inimigo para que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra remota ou vizinha. 37. E na terra para onde forem levados os cativeiros, tornarem a si se converterem, e na terra do seu cativeiro a te suplicarem, dizendo: pecamos perversamente, fizemos e impiamente obramos. 38. E se converterem a ti com todo seu coração e com toda a sua alma na terra do seu cativeiro, e que os levaram presos e orarem para a banda da sua terra, que deste a seus pais, e desta cidade que escolhestes, e desta casa que edifiquei ao teu nome. 39. Ouve então desde os céus do assento da tua habitação e a sua oração e a sua súplica, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. 40. Agora, pois, o meu Deus, esteja os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração deste lugar. 41. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Os teus sacerdotes, o Senhor Deus seja vestido de salvação, e os teus sonhos se alegrem do bem. 42. Ah, Senhor Deus, não faça virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das misericórdias de Davi, teu servo. Amém. Amém. Glória a Deus. O capítulo 7 de 2 Crônicas. A glória de Deus enche o templo. Primeiro, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. 3. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. 4. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifício diante do Senhor. 5. Ofereceu o rei Salomão
em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. 6. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam de frente deles, e todo Israel se mantinham em pé. 7. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. 8. Celebrou Salomão a festa por 7 dias e todo Israel com ele numa grande congregação, desde a entrada de Amaté até ao rio do Egito. 9. Ao 8º dia, começavam a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias havia celebrado a congregação do altar. A festa durava 7 dias. 10. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas, e todos os foram alegres e de coração sedente por causa do bem que o Senhor fizera a Davi e a Salomão e a Israel, seu povo. Glória a Deus. O 11. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. O 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. 13. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Aleluia, glória a Deus. O 15.
O 15. Estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se faz neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos e o meu juízo. 18. Também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine Israel. Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e foste e servirestes a outros deuses e os adorastes. O 20. Então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe de mim, de minha presença, e a tornarei em provérbio e mosteiro entre todos os povos. 21. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e dirá: porque procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa. Aleluias, glória a Deus. O 22. Respondeu-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegarão a outros deuses e os adorarão, e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo este mal. Oh, glória a Deus. Amém. Amém. O Alba está Amém, lendo. Pai do Senhor. Tá. Amém. Vou estar lendo. Pode continuar. Eu tô. Vou estar lendo Crônicas 8. Salomão edifica cidades. E sucedeu ao cabo de 20 anos, nos quais Salomão edificou a casa do Senhor e a sua própria casa. Salomão edificou as cidades que ele tinha lhe dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão e Mate-Zobá, e a tomou também, e edificou a Tandemor no deserto, e todas as cidades das munições que edificou em Mate. Edificou também a alta Bete-Horon e a baixa Bete-Horon, cidades fortes com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate, e todas as cidades das munições de que Salomão tinha em todas as cidades dos carros e a cidade dos cavaleiros, e tudo quanto conforme o seu desejo. Salomão quis edificar em Jerusalém e no Líbano, em toda a terra do seu domínio.
Salomão faz tributários e os heteus. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus e amorreus e ferrezeus e revozeus e jebuseus, que não eram de Israel, dos seus filhos que ficaram depois dele da terra, os quais os filhos de Israel não destruiu Salomão, ou fez tributários até o dia de hoje. Porém, dos filhos de Israel, de quem Salomão não fez servo para sua obra, mal eram homens de guerra, chefe dos seus capitães e chefe dos seus carros e dos seus cavaleiros. Este, pois, era o chefe dos oficiais, que o rei de Salomão tinha 250 que presidiam sobre os povos. E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Deus, para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: minha mulher, não morrará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu o holocausto ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico, e isto segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenitas 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos e nas festas semanas e na festa das tendas. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai ordenou as turmas dos sacerdotes no seu ministério, como também as dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenando para cada dia. O porteiro pela sua turma, cada porta, porque tal era o mandato de Davi, homem de Deus. E não se desviaram do mandato do rei ao sacerdote e levita em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. Assim se preparou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. E assim se aperfeiçoou a casa do Senhor. Então foi assim Salomão a Eziosebé e a Elate, a praia do mar e na terra de Edom. 18 e último. E enviou-lhe Irão por mão de seus servos navios e servos práticos do mar, e foram com o servo de Salomão a Ofir, e tomaram de lá 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Aí tu Amém. lê esse próximo aí, Fabiane, que é o último. E aí teu pai ora finalizando, tá? Pra nós ver. Tá. Uhum. Tá bom. Vou ler A Rainha de Sabá e Salomão, capítulo 9 de 2 Crônicas. Depois de eu ler, o senhor vai orar para encerrarmos. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém para testá-los com enigmas. Chegando com uma grande comitiva, camelos carregados de especiarias, ouro em abundâncias e pedras preciosas, veio ter com Salomão e falou-lhe tudo o que lhe tinha no seu coração. Salomão lhe respondeu a todas as suas perguntas, e nada lhe houve difícil demais que não lhe soubesse explicar. Vendo a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e o palácio que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, os seus copeiros, os seus trajes e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Eu não cria, porém no que se falava, até que vi com os meus próprios olhos. Deveras não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Ultrapassastes a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens e estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria.
Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te pôr como rei sobre o seu trono, para ser rei pelo Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama Israel para estabelecer perpetuamente. Por isso constituiu-te rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. Nunca houve tais especiarias quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que é de Ofir, tinham trazido ouro e trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Fez o rei da madeira de sândalo escadarias para o templo do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os músicos, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu. Deu-lhe mais do que ela trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. O 13 tem o título assim, O Esplendor de Salomão, versículo 13. 166 talentos foram o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os governantes do país traziam a Salomão ouro e prata. Fez Salomão 200 escudos de ouro batido, para cada escudo mandou pesar 600 ciclos de ouro batido. Fez também 300 escudos de ouro batido, para cada escudo mandou pesar 300 ciclos de ouro e colocou-os o rei do palácio do bosque do Líbano. Fez o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono de ambos os lados. Tinham braços junto ao lugar do assento de 2 leões em pé junto aos braços. Havia 2 leões em pé de um outro lado sobre os 6 degraus. Outro tal não se fizera em nenhum reino. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro. Todos os objetos do palácio do bosque do Líbano de ouro puro. Nada era feito de prata, porque consideravam-se a prata de pouco valor no dia de Salomão. Tinha o rei navios que iam a Tarsis com os servos de Irão. De 3 em 3 anos, os navios voltavam de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riqueza e em sabedoria. Todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, artigos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, ano após ano. Teve também Salomão 4.000 manjedouras para os cavalos de seus carros e 12.000 cavalheiros, na quais mantinham nas cidades dos carros e com o rei em Jerusalém. Dominava Salomão sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há nas baixadas. Do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. O 29, a morte de Salomão. Quanto ao restante dos atos de Salomão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e a profecia de Aías e o Silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? Reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel, e descansou com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. O pai vai orar, então. Vai, pode orar. Vamos agradecer pela oportunidade que Deus tem nos dado de fazer essa leitura maravilhosa. Poderoso e eterno Deus, Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nessa tarde de sábado, nós te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra, pela leitura maravilhosa que fizemos aos irmãos. Senhor Deus de poder e graça, Senhor, dá sabedoria aos teus servos, Pai.
Oh, Deus, abençoa para que mais pessoas venham participar, Pai, dessa leitura maravilhosa. Deus maravilhoso, abençoa o irmão Lúcio que está na frente desse trabalho, Pai, para não deixar falecer. Oh, Deus de poder e graça, abençoa, meu Deus. Oh, grande Deus, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus. Amém. Amém, amados. Até o próximo sábado, aí, se Deus Amém. quiser. Amém? Deus quiser. Amém. Até sábado que vem. Pai Senhor.